Estamos de volta nesse diazinho frio aqui no Rio de Janeiro, mas com um assunto muito quente que divide muito a torcida do Fluminense. Então já já eu vou colocar na tela aqui uma reportagem que saiu lá no GE de Santos falando sobre o Paulo Henrique Ganso no Santos. Parece que o negócio esfriou, hein? Esfriou assim como a temperatura aqui do Rio de Janeiro, tá? Para você que está chegando agora, não me conhecia, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e de torcedores também de outros clubes que simpatizam com o nosso tricolor. Então seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, a gente está pertinho de bater a meta aí de 50 mil inscritos. Quando o canal alcançar 50 mil inscritos, vai ter uma série de sorteios. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua participação, para a gente poder bater essa marca importante aí, tá legal, galera? Vocês estão vendo esse quadro lindo ali, ó? Tropa do Sentimento? Pois é, galera, ele é um espelho, tá? Em formato de quadro, com luz de LED, e você pode ter um na sua casa, igualzinho a esse aqui, ou com alguma outra frase escrita, com alguma outra logo. Então clica aqui no link que está na descrição desse vídeo. Na verdade não é um link, né? O link do Instagram, é um link sim, é o link do Instagram, e também o telefone da NSA Vidros, que é a nossa parceira aqui do canal. E além desse quadro maravilhoso, trabalha com box blindex, vidro, qualquer tipo de serviço que você precisar, a NSA Vidros vai te atender. Então não pensa duas vezes, vai aqui no Instagram e segue eles, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Paulo Henrique Ganso é um assunto que divide demais a torcida do Fluminense, tá? Mas eu já vou deixar aqui a minha opinião de cara, a minha opinião. Eu quero que você dê a sua aqui nos comentários desse vídeo. Eu já te convoco para isso, eu quero te ouvir, tá? A minha opinião é o seguinte: a última partida do Ganso pelo Fluminense, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, não foi nenhum primor de atuação, mas ele jogou sim uma partida superior à qual ele próprio vinha fazendo, ok? Na minha opinião também, o Ganso não ficou devendo nada para as apresentações que o Nenê vem tendo com a camisa do Fluminense. Sem querer comparar, já comparando um com o outro, e ambos, os dois jogadores, eles têm características diferentes, assim como o Casares tem características diferentes dos dois, e eu acho que isso aí pode sim, é ruim por um lado, porque a gente acaba não tendo um jogador da mesma altura para substituir o titular, mas é bom por outro, porque Nenê, Ganso e Casares, eu enxergo os três, que são os nossos três meio-campistas de criação, tendo características diferentes. Então, dependendo das circunstâncias do jogo, o Roger ele vai optar por um deles. Não necessariamente o Casares vai ser sempre, por exemplo, o reserva do Nenê. Dependendo das circunstâncias do jogo, ele pode usar o Ganso no jogo, Casares no outro, o Nenê no outro, ele pode variar. E por que não utilizar os dois juntos, né? Que eu me recorde, parando para pensar aqui rapidamente, eu acho que não teve um jogo do Fluminense na qual o time começasse com 2 meias de criação. E eu gosto muito do futebol quando você tem 2 meias de criação. Às vezes um mais fixo, ali na nossa intermediária, no nosso meio campo, e o outro mais avançado. Mas isso aí é problema do Roger, quem tem que resolver é ele. Esse vídeo aqui é para falar do Ganso. Sendo assim, vamos logo direto à reportagem. Vou colocar a reportagem que saiu no GE de Santos, na madrugada de segunda para terça-feira. Vou ler aqui junto com vocês. Depois eu vou dar a minha opinião sobre ela, tá legal? Vamos lá, galera. Vamos acompanhar aqui, ó. Chegada de Camacho e rejeição interna afastam o retorno de Ganso do Fluminense ao Santos. Volta do meia a Vila Belmiro entrou em pauta, mas está ficando cada vez mais distante. Na semana do duelo entre Fluminense e Santos, um jogador ligado aos dois clubes e que movimentou o noticiário recentemente foi Paulo Henrique Ganso. O meia de 31 anos, projetado para o futebol no Santos e atualmente camisa 10 do Fluminense, viu o Peixe se interessar em seu retorno à Vila Belmiro, um cenário que parece cada vez mais distante. As conversas com o Fluminense, antes vistas como positivas, esfriaram. Os clubes caminhavam para um avanço definitivo na negociação, mas o Santos não oficializou uma proposta. Seguindo, galera, nesse meio-campo, o Santos chegou a um acordo, a um acerto, né, com o Corinthians pela liberação do Camacho, visto como alternativa a Ganso, apesar de desempenhar função diferente dentro de campo. Também contrataram o Vinícius Anocelo, este uma aposta,
foi mais um nome a ser contratado para o meio-campo da equipe santista, e além disso, o Peixe renovou o contrato de Carlos Sanches, outro jogador para o setor. O nome de Ganso, bem avaliado pelo técnico Fernando Diniz, sofreu rejeição interna nos bastidores do Santos, dividindo membros da diretoria. Este é outro motivo que fez a negociação estagnar. O meia se mostrou disposto a voltar ao Santos. Essa parte aqui é importante, hein? E buscava a liberação do Fluminense. O principal empecilho da negociação era a divisão salarial. Ele tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2023. Ganso vem tendo pouco espaço no Fluminense nessa temporada, mas ganhou chance como titular no último domingo, no empate em 2-2 com o Red Bull Bragantino. Embora estivesse bem na partida, o camisa 10 foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo e não escondeu a insatisfação com a saída precoce. Ironicamente, o tricolor fez 2 gols após a sua saída e chegou ao empate. Na temporada 2020, Ganso disputou apenas 10 dos 26 jogos do Fluminense. Foram 6 jogos como titular e 4 entrando como reserva. Em outras 11 ocasiões, o meia sequer saiu do banco. Contratado em 2019, o camisa 10 tem vínculo com o tricolor até 2023. Isso aqui é um incômodo para muitos e muitos torcedores, né? Nós temos aí pelo menos mais 2 temporadas e meia para aturar o Ganso. Pelo clube, ele tem 89 jogos e apenas 9 gols. Galera, com esses números aqui na tela, eu vou começar a analisar de uma seguinte forma. Acabou o jogo, Red Bull Bragantino e Fluminense 2-2. Saiu um vídeo no YouTube de um canal santista, de um youtuber santista, perguntando à torcida do Santos se valia ou não a pena a contratação do Ganso, porque ele tá jogando demais, tá? A capa era mais ou menos isso, na thumbnail do vídeo, lá o título do vídeo. Ganso está jogando muito. Vale a pena? Então, assim, na cabeça do torcedor santista, que no início tinha uma rejeição muito grande, o Ganso está jogando muita bola e poderia sim voltar ao Santos. Eu dei uma olhada rápida lá nos comentários, estava muito no início da postagem ainda, e a maioria, claro, tinha gente que não queria, a maioria falou que o Ganso escolheria a camisa nesse meio-campo santista e que deveria sim voltar. A nossa torcida é extremamente dividida em relação ao Ganso. E eu não acho nem que quem concorda, quem pede pro Ganso ficar, tá errado, e quem pede pro Ganso sair também tá errado. Eu entendo os dois lados. Eu acho que os dois lados têm um pouco de razão em relação a isso. Qual é a minha opinião definitiva sobre esse assunto? Não faz sentido o Ganso sair para o Santos, por exemplo, nesse momento, com o Fluminense dividindo salário ou pagando 40%. Não faz sentido. Eu só vejo com bons olhos a saída do Ganso do Fluminense, seja lá para onde for, se tivesse uma rescisão amigável desse contrato. Como está escrito aqui na matéria, o Ganso ele tem contrato com o Fluminense até o final de 2023. São mais 2 anos e meio de contrato, sendo que o salário dele aumenta a cada passagem de ano. Em 2022 ele vai ganhar mais do que 2021 e 2023 ele vai ganhar mais do que ganhou o tempo todo no Fluminense. Ou seja, produzindo o que ele produz em campo, eu acho que é uma relação custo-benefício ruim. Então, se tivesse a opção de rescindir de forma amigável, eu concordaria com a saída dele. Fora isso, não. Na minha humilde opinião, quero que você deixe a sua aqui nos comentários. Sempre aceitando, galera, a opinião do coleguinha, deixar o comentário acima ou embaixo de você. Sem essa história de chamar você é maluco, você é aquilo. Não tem necessidade disso, não tem necessidade de ofender o seu colega tricolor ou quem quer que seja. Dê a sua opinião, respeitando a opinião do próximo, mesmo, principalmente, se ela for diferente da sua, tá? Eu enxergo dessa forma. Se for para emprestar o Ganso, pagando metade do salário e tal, eu acho que para essa temporada ele pode ainda ser útil ao Fluminense. Pelo que mostrou na última partida, tá? Ele não ficou devendo nada, na minha opinião, ao Nenê, por exemplo. Tudo que o Nenê produz ao longo de dezenas de jogos, eu não vi o Ganso inferior. Uma coisa que me incomodou um pouco não foi o fato de ele ter saído reclamando. Isso aí, ele não xingou o técnico, ele demonstrou insatisfação. Tem jogador que taca copinho de água no chão, chuta copo de água e nada acontece, não vira notícia. Vira com o Ganso,
porque ele é o principal nome, que a torcida está no foco agora, é ele e o Egídio, né? Qualquer coisa que um dos dois fizer, nós iremos cair em cima, e uma parte da torcida achou que aquela reação dele foi exagerada. A mim não me incomodou. O que me incomodou foi eu vendo o VT do jogo, e alguns membros lá da Tropa do Sentimento, nosso grupo do WhatsApp, colocaram o recorte lá no grupo do vídeo. Em nenhum dos dois gols, tá? Nem o gol do Caio Paulista de cabeça e nem o gol de pênalti aos 48 do segundo tempo fizeram o Paulo Henrique Ganso levantar da onde ele estava sentado. Ele estava sentado no banco de reservas, com um casacão em cima dele, um copinho, uma garrafinha, alguma coisa de líquido que ele estava bebendo. Do jeito que ele estava, ele ficou. O banco todo em pé, discutindo inclusive lá com os jogadores do Bragantino, e ele aonde estava, ele ficou meio que imóvel, não demonstrou nenhuma reação, nenhuma emoção, nem com o primeiro e nem com o segundo gol marcado pelo Fluminense. Claro, ele estava ali extremamente chateado de ter sido substituído, devia estar passando na cabeça dele, pronto, agora vamos falar que o Fluminense empatou porque eu saía, porque quando ele saiu estava 2-0 o Bragantino. Ou seja, eu não estou criticando, galera, é apenas uma observação de algo que me incomodou mais do que ele ter saído reclamando. O fato dele ter saído reclamando não me causou surpresa nenhuma, eu acho até bacana o jogador querer demonstrar ter vontade de ficar em campo. Agora, no momento dos 2 gols da equipe, onde todos os colegas dele, a equipe dele, estava comemorando de forma efusiva, e ele ficar sentado no banco sem demonstrar nenhuma emoção, pode demonstrar realmente, além de uma insatisfação dele por ter sido substituído, que o ciclo dele no Fluminense talvez esteja chegando ao fim. Eu só vou cravar que o Ganso não sai do Fluminense depois que ele fizer o 7º jogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois que ele jogar os 7 jogos, aí não tem jeito, ele vai ter que ficar até o final do ano. Enquanto isso não acontecer, eu acho sim que existe a possibilidade de uma negociação, principalmente com a volta do Casares agora. Tá? O Casares estava ausente, estava na seleção equatoriana nas eliminatórias, não foi convocado para a Copa América. O Fluminense deu lá 2, 3 dias de folga para ele poder ficar com a família. Vai se reapresentar hoje, terça-feira, no CT, para voltar aos treinamentos. Não acredito que ele seja relacionado para quinta-feira, tá? Até porque ele está com bastante tempo sem treinar, pelo menos 5, 6 dias sem treinar. Não acredito que ele vá ser relacionado com 2 dias de treinamento, mas tudo é possível, cabe ao Roger Machado isso. Mas mesmo que ele seja relacionado, eu, André, acredito que o Ganso seja a primeira opção caso o Nenê inicie de titular, tá? Mas depois desse jogo contra o Santos, a partir do jogo contra o Fortaleza, Atlético Goianiense, eu acho que o Casares possa ganhar chance. Apesar do Casares ter características diferentes do Ganso. Eu acho que os 3 meias podem ser úteis ao Fluminense ao longo da temporada. Um não substitui o outro. Eu acho que dá para encaixar direitinho, dependendo do adversário, dependendo de como tiver o jogo, cada um tem uma característica diferente. Então, por isso, eu não negociaria o Ganso, a não ser que fosse feita uma rescisão definitiva do contrato e o Fluminense se livrasse aí de pagar milhões e milhões e milhões de reais até o final de 2023 a ele. Tá legal? Essa é a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Ouvir não, né? Eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um forte abraço e saudações tricolores.